Oi, gente, quem aí tá se sentindo cansado e estressado querendo férias? Tem alguém? Vocês sabiam que a natureza tem grandes estratégias para lidar com esse tipo de comportamento dentro dos seus sistemas? Pois é, outros organismos, além de nós seres humanos, também passam por situações de esgotamento. E é por isso que a natureza ela tem como balancear o sistema. E é isso que a gente vai se inspirar no nosso papo de hoje. Como que as organizações deveriam se comprometer com o gerenciamento de situações de estresse. Afinal de contas, isso deveria ser, sim, uma prioridade. O esgotamento físico e mental é uma das maiores causas de depressão, de tristeza e de falta de produtividade dentro de empresas e organizações. Então, como que a gente pode olhar para a natureza e tentar buscar aí um pouco de inspiração? Bom, a gente sabe que as plantas, quando elas são forçadas a produzir mais sementes do que elas podem, elas acabam não conseguindo fazer a fotossíntese, ou seja, elas perdem a habilidade de nutrir elas mesmas. E o que acontece, né, se elas fazem isso? Bom, elas não podem mais... Elas não podem mais sobreviver, elas morrem. Porque se elas não fazem fotossíntese, elas não se alimentam, então elas morrem. E é isso que acontece com a gente. Se a gente entra num esgotamento onde as nossas de células que estão esgotadas, também a gente vai ter problema aí de disfunções, porque a gente não vai conseguir gerenciar e equilibrar a manutenção da nossa energia celular. E é essa energia celular que nos dá vontade de viver, de acordar todos os dias e de fazer alguma coisa. Então a gente percebe que plantas, animais e nós, seres humanos, temos sim comportamentos muito parecidos no que se trata de gerenciamento de energia. A única diferença é que a natureza, no sentido... Então ela utiliza mecanismos para conseguir cumprir os seus objetivos. É claro que de vez em quando existe uma forçação aí de um sistema ou um indivíduo para exceder os seus limites, mas isso não vai ser um comportamento no longo prazo. Ele só vai existir para provar que temporariamente o sistema pode se esgotar, mas que logo depois ele tem a resiliência para se comportar normalmente, porque os organismos dentro de um sistema, eles sabem que machucando, né, esse sistema no longo prazo, ele vai deixar de ser sustentável, ele vai deixar de continuar existindo da forma com que ele existe. E a pergunta que fica é de que forma a gente pode entender, então, o nosso comportamento dentro de um sistema a fim de gerenciá-lo sem esgotá-lo, para que ele seja sustentável. Hoje, 75% dos problemas mentais são por causa de estresse no trabalho. É muito, gente. É muita coisa. Então, assim, a gente entende que a raiz de tudo vem do trabalho, mas que a gente precisa desse trabalho para sobreviver, né? Para poder existir, porque a gente vive numa sociedade onde a gente precisa trabalhar e ganhar o nosso dinheiro. Então, de que forma a gente pode ver qual é o valor que nós estamos levando para a organização e entender que esse valor que a gente leva para a organização, ele é proporcional à nossa saúde mental. E que isso não pode nos privar da convivência com a nossa família e de ter um tempo saudável com a gente também. Bom, e o que tem a ver os ursos polares, as baleias e os peixes-espadas com os seres humanos, né? É que esses organismos, assim como nós, têm maior capacidade de absorver toxinas, o que causa doenças nesses organismos e é o que causa doenças em nós também. A gente sabe que para a gente ser produtivos, a gente precisa de um compilado maior de energia, né, para que a gente possa produzir mais. Esses organismos da mesma forma, no entanto, quando eles estão com esses níveis de estresse muito alto, eles começam a ter dificuldade de executar a função deles, assim como nós, seres humanos. E a gente sabe que o trabalho é uma das grandes forças criativas que a gente tem na nossa sociedade. Então, ele dá significado também para a nossa existência. Então, a natureza, ela traz algumas estratégias que podem ajudar a gente a trabalhar melhor.
E inspirados por esses organismos, a gente tem algumas boas práticas que a gente pode incorporar no nosso dia a dia. Afinal de contas, esses organismos sabem que se eles como indivíduos não estiverem bem, eles também vão prejudicar o grupo em que eles estão inseridos. Quando a gente entende isso, que a nossa saúde mental importa pra gente e para aquilo que a gente está entregando para dentro de uma organização, e mesmo quem trabalha sozinho tem que lidar com pessoas também, seja fornecedores, sejam clientes, então a gente entende sim que a gente faz parte de uma rede de pessoas, então a gente constantemente vai estar inserido em grupos de alguma forma. E como lidar melhor com esses grupos? É a gente ter um espírito de cooperação, nos quais cada um consegue performar o seu melhor de forma genuína, sem que para isso seja exigido até a exaustão. Ou seja, respeita-se o limite individual de cada um. Tá? E sem ser necessário que tenha alguém superior cobrando e exigindo entregas para alguém que talvez não esteja pronto para entregar aquilo que está sendo idealizado. Então você tem que saber o que você está cobrando e de quem você está cobrando. Tem uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte, que não adianta a gente julgar um peixe pela capacidade dele de voar. Observe se você não está sendo exigido por uma capacidade que não é sua, que não é a sua melhor habilidade, ou se você não está exigindo de alguém algo que não é necessariamente a entrega que aquela pessoa pode te dar. Porque quando a gente entende o que cada um é bom, a gente consegue de fato valorizar e despertar o melhor daquela pessoa naquilo que ela está fazendo. Da mesma forma, se a gente estiver num ambiente fazendo algo que a gente não necessariamente veio fazer, a gente nunca vai se sentir feliz e provavelmente a gente nunca vai conseguir entregar de fato aquilo que está sendo esperado. A outra questão que a gente pode começar a olhar é como que a gente pode finalizar essa questão de começar a trabalhar no nível sempre hard, né? No nível onde a gente só exige entregas impensadas e trabalha com prazos curtos, e a gente pode começar a trabalhar de uma forma mais esperta. E para isso, a primeira coisa que a gente tem que começar a fazer é talvez perguntar como que a gente pode eliminar as práticas desnecessárias. O que a gente pode parar de fazer. Entendendo isso, a gente vai começar, sim, a ter o quê? A gente vai parar de desperdiçar energia desnecessária e vai começar a colocar energia naquilo que é importante e que precisa ser feito. Eu espero que o papo tenha sido inspirador também no sentido da gente olhar para as pessoas, entendendo que a gente não pode apenas perguntar o quanto que a gente pode extrair delas, mas, ao contrário, perguntar o que de fato essa pessoa pode nos entregar. O que de fato nós podemos entregar na situação em que nós estamos. Isso com certeza vai mudar o nosso comportamento e vai equilibrar o nosso gerenciamento de energia. Então, vamos aprender a respeitar os nossos limites e os limites dos outros. Combinado? Me contem aqui o que vocês acharam do nosso papo de hoje. Espero que tenha sido inspirador para vocês. E obrigada para quem acompanhou até aqui. Espero vocês na próxima semana. E compartilhem com a rede de vocês o nosso papo de hoje. O nosso YouTube pode ter mais pessoas interessadas em aprender sobre biomimética e inspiração na natureza.